Estamos de volta em mais uma Voz Social, apresentando aqui nossa terceira aula, de filosofia, comunicação e ética comigo, Bela Roseli. Muitíssimo obrigado por estar aqui acompanhando o desenrolar da história. Desde já mandando um grande alô para Simone, Anaíla Alves, para Dona Maria do Carmo, Joana Dark, Luzia, Otaine, Elisiana, Admeire, Michele Souza, Laísa, Kátia Maria Alexandre, Consuelo, Williane, Marcleide, Ana Lúcia, Valério, Michele Andrade, Cristiane, César e Elivângela. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Vamos começar aqui a nossa aula número 3 falando sobre as luzes e as sombras, O século XVIII, ele é conhecido como o século do iluminismo ou do esclarecimento, Foi um período em que quem era iluminista, pessoal, era perseguido pela igreja e era morto mesmo, certo? Porque a igreja ela não admitia que você tivesse uma forma de pensar diferente dos demais, certo? Então, para o Immanuel Kant, o lema do esclarecimento é ousa saber, E então, era um período da valorização da razão, do conhecimento científico, crença no poder da razão, em produzir um mundo mais esclarecido, um mundo melhor, Será que a promessa do iluminismo, ele se cumpriu? Não, Porque teve o advento da Primeira Guerra Mundial, teve o advento da crise, da fome, e então, todo o preceito de que o homem chegou no seu auge do conhecimento caiu por terra, E então, segundo Adorno e Horkheim, a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal, 1985. Ou seja, mesmo com tanto conhecimento, nós ainda estávamos vendo, a calamidade, o flagelo da guerra, o sofrimento, não é verdade? E então nós vimos a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, ditadura stalinista, Segunda Guerra Mundial. O mundo esclarecido ele se torna desencantado ao ver que o homem ele está regredindo, está retornando ao seu eu primitivo, seu eu selvagem, onde não respeita o próximo, onde se mata, onde se persegue só porque você tem uma religião, uma crença diferente, ou só porque você é um estrangeiro, no caso dos judeus. A razão da burguesia, ela vai conhecer a natureza. E esse conhecer a natureza, ele é fundamental para dominá-la, Porque a burguesia diz, se conhecer a natureza, você pode dominá-la. E esse esclarecimento, ele torna-se uma dominação cega, Porque ela vai se transformar, em mercadoria, objeto quantitatível, E também vai ter a questão de gerar o lucro. E então, nós vamos ver o quê? Que nós vamos acabar regredindo muitas vezes para a questão do mito. Muitas vezes nós vamos acreditar no diz que me disse e em histórias, que vão voltar a explicar as coisas através de historinhas, E nós vamos ver a questão do Ulisses, a volta para Ítaca, que vai simbolizar a constituição do sujeito racional, ou seja, que é preciso você voltar para o conhecimento dos antigos, para você poder formular um conhecimento próprio, e não ficar escutando esses mitos, essas histórias. A viagem metafórica da constituição do sujeito racional, que calcula, domina a natureza, e faz e pressupõe a questão da renúncia de si mesmo, que é preciso fazer esse sacrifício, reprimir o instinto e sacrificar-se muitas vezes para chegar a esse conhecimento propriamente dito, certo? Nós vamos encontrar o mito, ele usa rituais, práticas mágicas, e a ciência ela é diferente. Ela busca uma identidade propriamente dita, ela vai explicar as coisas através de um fazer experimental, e também utilizando a matemática. E também nós temos que utilizar a questão de que as perseguições do antissemitismo, ele nem era tão voltado assim para somente os judeus, Porque no decorrer da história, a perseguição ela vai se voltar contra lésbicas, gays, contra pessoal estrangeiro sem ser judeu, Contra ciganos.
Então, o antissemitismo puro, propriamente dito, ele nem existiu, né? Propriamente dito, porque foi uma ideologia que ela foi se modificando no decorrer do tempo. É isso que aconteceu, né? E nós vemos também a questão do combate, né, ao Auschwitz, que foi justamente o campo de concentração, o Auschwitz-Birkenau. Porque nós vivemos, né, num período em que a nossa educação nós temos que nos preocupar em evitar que isso aconteça novamente. Nós devemos mostrar para as nossas crianças os horrores da guerra, né? O que foi que aconteceu durante esse período? O que foi o Holocausto, né? Para que não esteja se repetindo o modelo de educação nazista, a perseguição aos povos, para que seja fundamental, né, para uma questão de respeito, né, às nações, um respeito às diferenças dos povos, para que não haja outra guerra, para que não haja disseminação de ideias preconceituosas como o nazismo, por exemplo, né? E com isso, nós terminamos aqui a nossa aula número 3, Filosofia, Comunicação e Ética, comigo, Bela Roseli. Mais uma vez eu agradeço aí o pessoal que está nos acompanhando, deixem aí um joinha, se inscrevam aí no canal, porque tem muito mais de onde veio esse conhecimento. Eu sou Bela Roseli e desde já, mandando um grande beijo para todos os que estão nos acompanhando e um abraço bem grande para todo mundo. Muito obrigada por me ouvir e até a próxima aqui na nossa Voz Social, onde o querer é poder sim.